como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. De direito do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voa e nem pressa diante da escuridão, tem mortandade que assolem ao meio-dia. Não importa por ser meu lado, direita, esquerda, no centro vigindo. Se eu for fiel, eu moverei o céu, ele envia anjos para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Amém, Gaspar? Glória seja dada a ti, ó Senhor Jesus. Tem mais alguém que quer cantar um louvor, que sabe o que quer cantar? Essas moças todas aí, nenhum sabe nada de um louvorzinho. Deus de poder, mas eu estou crendo que está perto da aliança. Tem você que quer tocar, né? Não é só louvar. É com Deus, com o pedido. Tem que louvar um. Bota o meu de Jara. Zaguri. Meu de Jara. Deus. Estou testando. Santo és teu nome. Glória seja dada a ti, ó Deus. Deus de poder, Deus da glória. Há poder no teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Há poder no teu nome esta noite, ó Deus. Santo és teu nome, Jesus. Glorificado e exaltado é teu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo és teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja nesta noite. Pastor, posso consultar? Posso ficar no teu raio? Em nome de Pastor? Jesus. Em nome de Jesus. A minha mãe pede comigo. Eu estou crendo. Glória seja dada a ti. Pastor, veja. Amém.
dia perto você de Deus, um dia quero você perto de Deus de Nazaré, um dia quero a palavra, um dia quero o Senhor, um dia quero você, um dia com você vou novo, um dia quero você. Um dia quero você, a palavra de Deus. Um dia quero você for, um dia quero ser fiel. Um dia quero a palavra de Deus. Um dia a palavra que o Senhor passou. Um dia quero ver, um dia quero você perto, um dia você, a palavra eu vou. Um dia quero, Senhor, a palavra de Deus eu vou. Aonde você for, a palavra de Yahweh, o Deus que falou comigo, que falou que fiel de Davi, o Davi te deu fogo. Um dia quero perto de mim, um dia quero perto de mim, a palavra de Deus. Eu quero você assim perto, a palavra que um dia quero, Senhor, a palavra que Deus te mandou. Um dia quero ser, um dia quero ser o Senhor de Cristo, de espada, de briga, de Senhor. O Senhor, um dia quero você perto de mim, eu queria você. Amém, Senhor, igreja para o Senhor, Filho Santo. Deus de poder. Mais ninguém então para cantar essa noite? Glória seja dada a ti, ó Deus. Pastor? Você? Amém, glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Aleluia. A Bíblia vai dizer que aquele que tem fôlego de vida, que louve ao Senhor. Mas eu estou crendo que as nossas jovens ali, em nome de Jesus, vai chegar o dia que não vai precisar convidar, vai dizer: o pastor é hoje. É hoje. E eu estou crendo, aleluia, porque eu estou igual ao apóstolo Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu depositei a minha fé. E nessa noite, aquilo que Deus tem para fazer no nosso meio é extraordinário. Mas exatamente é para quem quer, é para quem busca. Não é nem para quem merece, porque não somos merecedores. É para quem, aleluia, se coloca na presença do Senhor e todos os dias de sua vida tenta mudar e ser moldado pela presença do Senhor. Amém?
Hoje é quinta, né? Aleluia, culto da palavra. Domingo nós estamos de novo aqui a partir das 19h30, louvando e adorando ao nome do Senhor. Eu não me recordo se eu coloquei a escala desse final de semana, não coloquei, né? Então eu vou ter que colocar. Mas Deus está no controle de tudo. Quero apresentar nossos visitantes nessa noite, né? Como é que é o nome da irmã mesmo? Cris. Amém. Irmã Cris, sinta-se à vontade em nosso meio. Irmã Eliane também, filha do nosso obreiro Renato, sinta-se à vontade. O rapaz aqui eu nem vou apresentar, né? Ele tá sempre aqui com nós, dando uns glória bem alto, então faz parte da família. Não, irmã Fabiana, não vou mais apresentá-los como visitante, viu? E nem irmã, não vou mais apresentar como visitante, porque são parte da casa. Aleluia. E quando nós estamos na casa do Pai, aleluia, o milagre, ele acontece. Amém? Amém. Mas eu estou orando ainda pela nossa dupla, em nome de Jesus. Temos também uma menina que quer aprender a tocar bateria, vai ser bênção também, né? Vamos ter que procurar os violonistas, né? Porque eu sou o sangue de Jesus, toca meio hino e a mão já não funciona mais. Mas Deus sabe de tudo, né? Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, né? Enquanto você vai procurando, eu vou louvar o nome do Senhor. Aleluia. No livro de Juízes, no capítulo 6 e versículo 11. Amém? Enquanto você acha aí, eu vou louvar o nome do Senhor. Glória seja dada a ti, Jesus. Vai dando glória aí, meu amado. Não estou ouvindo ninguém dando glória, misericórdia. Agora sim, agora sim. Estamos aqui para adorar o Senhor Jesus, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Louva juntamente comigo nesta noite. Aleluia. Acordei hoje com esse louvor na cabeça, aleluia, pensando nas coisas que o Senhor tem feito por mim e por você. Esse louvor é bem conhecido, então não tem desculpa para não nos ajudar a louvar, amém? Louva comigo assim, olha. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando eu dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ah, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e eu quero teu poder. Louva comigo nesta noite, ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Eu te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia. E Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Eu já posso sentir nesta noite. Glorifica nesta noite o nome do Senhor Jesus. No livro de Juízes, no
6, versículo 11. Quem não tem Bíblia, nós temos Bíblia lá atrás. Amém? Glória seja dada a ti, Jesus. Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Aleluia. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei, porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Aleluia. Sentado mesmo, eu ia fazer toda a leitura, né? Mas eu vou ler só um versículo, versículo 12. Amém? Amém. Que é uma leitura bastante extensa e eu não quero me demorar muito nesta noite. No livro de Juízes, capítulo 6, e o versículo 12, somente o 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Amém? Os irmãos conseguem me ouvir? Sim. Mas se não conseguir ouvir, também nós temos lugares mais à frente. Amém? Como os irmãos sabem, né, passei alguns dias na cidade de Rosário. Acredito eu, encerrando um ciclo da minha vida. Né? Foi bênção de Deus. Foi bênção de Deus. Deixando bem claro para os irmãos, para que não haja fofocas, para que não haja contendas e não haja falatório, porque o povo de Deus precisa ser um povo sábio. Amém? Darei continuidade à minha vida. Amém? Amém. Mas uma coisa é certa, sempre respeitarei e sempre peço que eu seja respeitado, como pastor, como homem. Amém? Amém. Somos falhos, mas a Bíblia vai dizer que o homem de Deus precisa se afastar da aparência do mal. Amém? Amém. Para que não haja nenhum tipo de contenda, algum tipo de falatório, os irmãos já sabem. E se porventura alguém chegar para falar para você: eu vi o pastor ter mão, amém, é impossível ele tirar a mão para caminhar, amém? Manda conversar comigo. E se eu souber que alguém da igreja anda com conversa, eu vou chamar no meu escritório. Amém? Amém. Porque nós estamos aqui não é para olhar o defeito um do outro, mas sim para o que o Senhor Jesus nos ensina. Glória a Deus. Amém? Amém. Deixando bem claro que o motivo da vida, ou
ou para olhar para a vida de alguém, não é para a vida do pastor, não é para a vida dos obreiros, não é para a vida de qualquer irmão que está sentado aí. A vida de alguém que nós precisamos falar é da vida de Jesus. Amém? Amém. Porque se eu olhar para o Renato, eu vou ver falhas nele. E se ele olhar para mim do mesmo jeito, se eu olhar para cada um dos irmãos, verei falhas. E assim como cada um dos irmãos olhar para mim, verão falhas também. Mas uma coisa é certa, o povo de Deus precisa estar unido. Você entendeu? Diz amém? Amém. E tem mais ou menos a ver com a palavra que eu quero trazer nesta noite. Então o anjo do Senhor apareceu para Gideão e falou: o Senhor é contigo, homem valoroso. E a Bíblia vai dizer que o povo de Israel é um povo que voltou a ser escravizado. Um povo que uma hora estava bem, uma hora estava bem, uma hora estava vivendo o milagre, outra hora estava deixando o milagre escapar por suas mãos. Porque era um povo, aleluia, que quando estava tudo bem, enquanto o milagre estava sob a sua mão, estava dando glória. Enquanto Deus estava se mostrando com ele, estava dando glória. Mas o bom de servir a este Deus, que mesmo em meio às nossas dificuldades, mesmo em meio às nossas pendências, mesmo em meio aos nossos pecados, Ele está dizendo: eu estou contigo, homem e mulher de valor. Porque o nosso valor, ele não é, aleluia, medido pelo nosso pecado. O nosso valor não é medido pela nossa estatura. O nosso valor não é medido pela forma que contribuímos, mas o nosso valor é medido por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Aleluia. Mas nesse tempo Jesus ainda não tinha descido, mas havia ainda uma promessa. E nós sabemos, irmão Renato, que quando Deus promete alguma coisa, Ele cumpre. Ele prometeu ser fiel ao povo de Israel, e ao povo de Israel Ele estava mantendo a fidelidade. Mas o problema é que manter a fidelidade enquanto está perto é bom. É no casamento, é no trabalho, porque no trabalho também precisamos ser fiel. Fiel ao nosso patrão, fiel aos nossos companheiros. Mas só enquanto estamos sendo abençoados. E o problema é que às vezes nós pensamos que queremos ouvir Deus falar em nossos ouvidos, ou levantar alguém para que fale conosco. Mas o problema é que nem sempre, como eu falava lá em Rosário, fui para lá para descansar, para virar um ciclo da minha vida, e ainda acabei pregando, ainda acabei falando de Jesus, ainda acabei dizendo que vai dar tudo certo enquanto ferido. Mas eu sei em quem eu tenho crido, e o Senhor se fez presente. Aleluia. Mas só que tinha um detalhe, aleluia, Gideão foi escolhido para uma grande guerra, para uma grande batalha. Mas e cadê os companheiros? Cadê as pessoas que eram para estar do lado apoiando? Aonde é que estavam os guerreiros? Os midianitas eram famosos por sua guerra. Mas só que em tese o povo de Deus é um povo pacífico. Mas se Deus falou, alguma coisa vai acontecer. Só que tem um detalhe: antes da guerra, ele precisou provar que acreditava naquilo que Deus falava. Marielle, ele precisou entender que primeiro, para ir, o altar tem que estar edificado. Aleluia. Ele não podia sair, aleluia, irmã Michele, para a guerra sem ter consertado o seu altar. Porque a gente sabe que a luta é grande, a gente sabe que o nosso inimigo é grande, e um altar desmoronado é brecha para o diabo chegar e chutar.
Irmã Paloma, quando o altar está danificado, gera motivo, aleluia, para o diabo apontar. E por isso estou dizendo aqui nesta noite, por isso estou expondo a minha vida, não era necessário. Mas quando nós, aleluia, entregamos a nossa vida a Deus, irmã Fabiana, ainda que o diabo queira se levantar, mas quando o nosso altar, ele está edificado, o milagre acontece. E o detalhe, Gideão foi fazer prova com Deus e Deus foi falar com ele. Ó, primeiro, tu sacrifica. Quantos estão dispostos a sacrificar alguma coisa por uma guerra que pode ou não acontecer? O quanto estamos dispostos a perder? Porque altar edificado não quer dizer que nós não passaremos pela tribulação. Mesmo com o nosso altar no lugar, com todas as pedras postas, com o cordeiro sacrificado, com o nosso melhor depositado, não quer dizer que o diabo não vai nos tentar, mas quer dizer também, aleluia, Glória a Deus. que Deus ele está enxergando. Altar edificado, meu querido, quer dizer que quando nós precisarmos, quando nós clamarmos, o fogo do Senhor vai descer. Glória a Deus. E não importa, aleluia, a cor, a estatura, se é bonito, se é feio, se é magro, se é preto, se é grande, se é pequeno. O que importa é que quando Deus falou, eu estou contigo, ainda que o exército inimigo ele seja grande, Deus ainda é maior. Aleluia. Mas tem uma coisa, altar edificado, número de pessoas não quer dizer nada para Deus. Ó Senhor, quantos homens comigo? Faz o seguinte, vamos fazer uma prova, para ver se nós aprovamos alguém aí. Porque não é a quantidade, mas é a qualidade do guerreiro. Aleluia. E Deus começa a fazer Gideão provar aqueles que estavam perto. Ô Gideão, isso aí, bebeu água da maneira errada, ó. Descarta. Ô Gideão, esse aí não está preparado, Gideão. Se eles for, tu vai passar vergonha, rapaz. E Gideão, confiando em Deus, com seu altar construído, conhecendo em quem depositar a sua fé. Tá bom, Senhor? Mas ainda não quer dizer que mesmo com as provas que se faz com Deus, e Deus aprovando os guerreiros, não quer dizer que muitas vezes o medo não vai assombrar nosso coração. Não quer dizer que a vontade de parar, de desistir, de abandonar o barco não vai bater na nossa vida. Aleluia. Ô Gideão, não tem problema, Gideão, vai na tua força. Porque quando te faltar força, Gideão, aí tu vai na minha. Quando não conseguir mais andar, eu te carrego nos braços, porque o altar está consertado. Altar quer dizer, aleluia, que quando a tua força acabar, aleluia, não está só. Quer dizer que quando o vento soprar, aleluia, o Senhor vai se levantar e vai dizer, calma, aquieta, calma. Quer dizer que quando as pessoas que nos cercam dizer que não tem solução, o Senhor vai dizer, não, toca no que é meu. Glória a Jesus. Aleluia. Porque é assim, irmã Linda. O povo ele gosta de nos olhar isso aqui por fora. Às vezes o Adonai está sorrindo, às vezes não está. Às vezes a gravata está no lugar, às vezes não está, né? Mas não é importante o que o Adonai é por fora. Não é importante o que você expõe, o que você mostra no seu semblante. Porque quantas e quantas vezes nós estamos lutando, nós estamos sofrendo, estamos sendo espizinhados, esmagados, mas o sorriso está no rosto. Glória a Deus.
estamos sendo abandonados, quantas vezes estamos sendo esfaqueados, mas o altar ainda está de pé. Enquanto o altar estiver de pé, quando a tua força acabar, é quando o Senhor te pega pela mão e diz: eu estou contigo. Quando o medo assombrar a tua vida, é quando o Senhor vai dizer: eu estou contigo. Mas tem uma coisa, o altar tem que estar de pé. As pedras do altar têm que estar expostas, tem que estar no lugar. E qual é a pedra que está faltando nesta noite? A oração, a entrega, a busca, o clamor. Mas só tem um detalhe: nem toda pedra é para ficar. Tem pedra que vai ter que tirar. A fofoca, a dúvida, o falatório. Tem coisas que nós vamos ter que abrir mão. Porque enquanto andamos com estas coisas, estamos andando sozinhos. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei, porque comigo estará. E não sejamos mentirosos, vai ter mais momentos de choros. Vai ter um momento que vai ter vontade de olhar para trás, mas só que quando olha para trás, corre o risco de virar estátua de sal. E o povo de Israel era assim. Deus estava dando maná, estava provendo o pão. E eles: mas lá nós tínhamos um ossinho para comer. Tá certo que nós levávamos de vez em quando uma chibatada. Tá certo que de vez em quando nós era açoitado, mas tinha uma carninha para comer. E lá o Senhor, por sua misericórdia, manda uns passarinhos para eles comer. Aí eu tenho pão, eu tenho carne, mas eu não tenho água. Lá o faraó era meio ruinzinho para mim, mas tá certo que eu tinha que trabalhar feito um condenado para pagar. E ainda a coluna de fogo de dia e de noite. O milagre acontecendo e o povo reclamando. Mas quando tem promessa, quando o Senhor fala que está, Ele realmente está. As lutas são grandes, sim. Vai ter momento que Satanás vai tentar te aprisionar, vai. Vai ter momento que vai dar vontade de olhar para trás, vai. Eu sofria tanto, mas pelo menos, eu tinha um pãozinho para comer. Mas a que preço? A que preço? Pastor, tu tá meio doido, Para com essas coisas. Que nem já chegaram e disseram para mim, Renata: Adonai, tu tá pregando a palavra errada, rapaz. Faz o seguinte, muda as cores da igreja lá, bota uns pisca-pisca, uns louvor lá pro povo lá. Tu vai ver que vai encher. Benção. Faz o seguinte, nem que tu tenha que vender teu rim, compra um carrão para mostrar que Deus está prosperando. Quem ofereceu o mundo foi o diabo. Ele chegou para Jesus e disse: se tu dobrar o teu joelho aqui, tudo teu. E como é que ele vai dar uma coisa que nem dele é? Se tu é mesmo quem disser, pega essa pedra aí e torna pão. Satanás. São maldições disfarçadas de bênção. Eu com todo amor e carinho. Rapaz, e por que eu faria uma coisa dessas? Sendo que a palavra vai falar: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tinha
quero mais não. E ela dizia para mim, Donai, por um acaso tu não lembra de onde Deus te tirou? Vai reclamar agora do quê? Eu dizia para ela, mas Ingrid, ô meu doce, como eu dizia, eu preciso estar passando trabalho. As pessoas aí falando mal, pegou a igreja amaldiçoada, eu preciso estar ouvindo esse tipo de coisa. Ela me lembrou do apóstolo Paulo. Tu não fala tanto do apóstolo Paulo que tu sabe em quem tu tem crido, em quem tu depositou a tua fé? Então só ora. Só ora. Porque o importante não é quando as pessoas entram pelaquela porta. O importante é se quem aqui está aqui dentro, quando a trombeta soar, vai subir. Posso colocar um pisca-pisca, posso colocar uma luz, posso pintar tudo de preto, fazer uma baladinha gospel, mas e se Jesus voltar? Porque enquanto sobra entretenimento, falta a palavra. Enquanto sobra coisas que agradam os nossos olhos, está faltando presença. E tem muitas pessoas que nós pastoreamos, que nós pastoreávamos, que chegava para nós, eu não acredito mais na palavra. Por quê? Porque o Senhor levantou um profeta lá, foi o Senhor mesmo, que disse para mim que eu ia prosperar. Eu estou devendo meu carro, estou devendo minha casa, eu não tenho o que comer. Colocando a culpa em Deus. Mas será que foi Deus mesmo que falou? Porque quando Ele fala, Ele é fiel para cumprir. Ele falou para Gideão que estava com Gideão e ele até o final esteve com Gideão. Ou melhor, se você ler, chega em casa uma olhadinha, eu não li porque é extenso. Gideão não precisou mover um músculo. Quem pelejou por Gideão foi Deus. Aleluia. Porque quando aprendemos a confiar, aleluia, se eu passar do horário, alguém me faz o sinal, porque eu, quando começo a falar de Deus, quando Deus está no controle, a quantidade não é nada. Porque quando Ele está no controle, ainda que sejamos poucos, é Ele quem peleja. Ele escolheu os melhores. Ele apontou, fez Gideão entender que aqueles 300 que estavam com ele eram os melhores. O povo dos midianitas, se eu não me engano, 32 mil, uma coisa assim. 32 mil? Não me recordo bem, que eu olho, às vezes até o meu nome esqueço, ainda mais no meu. Sangue de Jesus tem poder. Imagina, para quem conhece um pouquinho o básico de matemática, 332 mil não é grande coisa. Aí você olha, a obediência gera milagre. Obediência gera marcas. Obediência gera, muitas vezes, sobre os nossos lombos, marcas que se aprofundam em nossa pele, que todos os dias nós olhamos e dizemos: o que eu estou fazendo? Mas também quer dizer que, mesmo com as cicatrizes, com as lutas, quando Deus está no controle e você não tem força para lutar, Ele peleja por você. E o que me chama a atenção não é a quantidade do povo midianita, não é a quantidade do povo que o Senhor fez Gideão escolher para estar com eles. O que me chama a atenção é que, mesmo com todas as dúvidas, todas as provas que Gideão fez com o Senhor, para ver, não, eu quero ver se é tu mesmo. Se é tu mesmo, mas sou eu. O anjo apareceu para ele. Não, mas eu quero saber. E quantas vezes tu tem se perguntado para Deus se é o que Ele tem para ti?
sabe, sem esperança para viver ou para andar com pessoas apontando, né? Porque é mais fácil olhar para a irmã Sandra e ver um defeito, um problema. Agora, perguntar para a irmã Sandra se ela precisa de ajuda e oferecer o ombro, mesmo calejado, é outra história. E o povo de Deus precisa entender que estamos aqui para estar unidos. Quem sabe hoje nós estamos vivendo um momento ímpar de nossa vida, um momento ótimo, mas vai ter um momento que nós vamos precisar de um ombro também. E aí, na vez do irmão, eu não quis, né, dar o meu ombro para ele chorar. E quando eu estiver chorando, vou reclamar para quem? Né? Vou olhar para onde? Hoje é o culto de ensino da palavra, irmãos. Quem sabe você queria ouvir uma palavra de reteté, de pulo, de fogo do céu. Não tem problema, daqui uns dias eu vou chamar o pregador, bênção, aí nós vamos dar glória a Deus. Aleluia. Vamos pular, vamos gritar, vamos sorrir. Mas é o que é movimento sem presença e sem palavra? E não estou dizendo que é errado, irmão. Ao contrário, eu sou pentecostal até o tutano. Pode ver, volta e meia que eu bem louco com os glórias bem altos. E eu já vi que tem alguns irmãos aí. Vai dormir também, se assusta. Eu vi, mas fica tranquilo, fica tranquilo. O pastor Adonai é meio doido mesmo. Tá? Nós precisamos entender o significado de misericórdia quero e não sacrifícios. Precisamos entender que somos um corpo. E se a mão está machucada, está doendo, o corpo inteiro é afetado. Se o pé está machucado, o corpo inteiro é influenciado por esse machucado. Então, quando alguém, um de vocês está lutando, está gerando marca. E nós, como um corpo, precisamos estar bem. Ainda que a luta chegue, ainda que a tribulação chegue, ainda que o abandono chegue, mas sendo guiados por Deus, pela palavra e o Espírito Santo, o milagre vai chegar. Amém? Vamos colocar de pé então? Irmão, eu esqueci de tirar a oferta, né? Esqueci, mas vai ser agora, vai ser hoje. Agora mais. Irmãos, contribuir com a casa de Deus é também uma maneira de adorar, é uma maneira de glorificar. Entendo, irmãos, que aqui não é uma igreja que fica toda hora pedindo. Tu tem que dar tanto. Se não for tanto, não quero. Se for no tanto, nós irmãos. É segundo o teu coração. Amém? Amém. Amém? Amém. Apenas a palavra do Senhor vai dizer que Deus ama aquele que dá com alegria. Se for te deixar triste, pensativo, mas vai faltar pro pão das crianças. Vai faltar pro meu gás, irmão. Vamos pro gás. Oramos a Deus, pastor, ora por mim, vamos orar. O gás está acabando, vamos orar. Deus vai abrir portas. Quem crê que Deus abre porta? Aleluia. Amém? Quem crê que Deus sustenta? Amém. Irmão, tem 2 meses que eu não estou trabalhando, né? O pastor Adonai é vagabundo, não. Mas é que não tem como trabalhar, tem meus filhos, né? Inclusive essa semana, orem por mim, eu preciso aparecer no conselho tutelar, eles me enviaram intimação, né? Vamos lá, dando glória a Deus. Orem por nós, precisamos de suas orações. Amém? Amém. Vamos estar lá em nome de Jesus e vai ser bênção. Amém? Amém. Contribui segundo aquilo que você tem, mas orando a Deus que amanhã possa ser melhor. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que faz milagre. Tem 2 meses que eu não estou trabalhando, mas Deus jamais deixou faltar nada. Fui viajar, tinha dinheiro? Não. Sabe quanto deu ida e volta?
tirando a alimentação, 2.400. Eu tinha? Também não. Pastor Adonai, eu sei que tu precisa. Amém? Foi feito um voto quando a minha esposa faleceu, nos ajudou um monte também, com a nossa presidência, né? Bênção de Deus. Aí nós estávamos lá, e nós estávamos sem dinheiro para o lanche, nós tínhamos a passagem, mas nós estávamos sem dinheiro para o lanche. Irmãos, eu testemunho para edificar a tua fé, porque Deus não esquece nem das crianças. Deus não esquece, irmãos. Eu estava preocupado, porque eu só tinha umas bolachinhas, né? E um que suco lá. Fui na casa da minha prima, foi benção, ela nos recebeu com um banquete lá. Ô, primo, fala que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma bênção, mas entenda uma coisa, não é para a igreja, para ti. Porque eu senti no coração, tá, que as crianças queriam, né, um lanche. Eu não sei se tu tem, eu não sei se tu não tem, mas está aqui. Ela nos deu. Eu tinha dinheiro? Não. Eles queriam? Queriam. Mas eu vou fazer o quê? Eu estava com dinheiro só das passagens. Para vocês entenderem, irmãos, nós viajamos das 11 horas da noite a praticamente 11 horas da manhã. Eu ia dar o que para os meus filhos? Uma bolachinha, um que suco que ia acabar ligeirinho? Deus não me esqueceu nem dos meus filhos. O primo, eu não sei se tu tem ou se não, eu senti no coração. E Deus foi fiel. Contando para você, você pode achar, mas é pouquinho. Que milagre é esse? Mas para quem não tinha, né? Eu, como pai, vejo minhas crianças me pedir alguma coisa e eu não tenho condição de dar. Mas eu precisava viajar, irmãos. Eu precisava encerrar esse ciclo. Porque você não tem ideia de acordar todos os dias, olhar para o lado e não ver um ente querido. Olhar para cima do guarda-roupa e ver só as cinzas. Você não tem ideia como dói. Você não tem ideia. Mas eu precisava viajar, né? Os irmãos abençoaram daqui, outro dali. E Deus abençoou, nós conseguimos o dinheiro para viajar. E agora, Senhor? Vou dar água para os meus filhos na viagem? Eu fui lá para Rosário, né, para terminar, fazer o que tinha que fazer. Eu não gosto de ir para lá, porque eu botando os pés lá, meus amigos pastores, Adonai, vem cá, chega aqui. Eles acham que eu prego alguma coisa, acham que eu canto alguma coisa, né? Não, irmãos, o tempo não é bom. Ô rapaz, desde quando ficou frouxo? Onde é que tu aprendeu a ser frouxo assim, ser moleque assim? Tu não sabe que Deus está no controle? Só da glória. E por nós entender que Deus está no controle, Ele até aqui não nos deixou faltar nada. E se você não acredita, pergunta para a irmã Lenir. É ou não é, irmã Lenir? Deus proveu ou não proveu desde o alimento, a fralda, o leite para o neném? Deus deixou faltar? Então, se você crer, se você acreditar, colocar as pedras no teu altar e oferecer a Deus o teu louvor, a tua adoração, o milagre vai acontecer. Aleluia. Amém? Glória seja na frente. Irmão, você que não tem dinheiro, sério, nós também temos atrás de alguma cadeira a chave Pix da igreja. Amém? Se você quiser e puder, não é nem por força e nem por violência, contribuir com a obra do Senhor. É bênção. Porque, irmãos, eu quero trocar o piso da igreja. Mas eu estou vendo que primeiro eu vou precisar trocar o telhado, talvez, porque olha lá, né? Até a goteira deu goteira. Vou ter que pintar de novo a igreja.
orar. Nem que seja em oração. Pastor, eu não tenho condições, mas eu vou orar. Amém? Amém. Deus tem bênção? Deus tem bênção. Mas tem que permanecer firme, fiel, em tudo dando graça. Está lutando, está agradecendo. Está na bonança, está agradecendo. Está vendo alguém lutar? Ô irmão, vem cá, vamos lutar junto. Amém? Amém. Somos crentes. Tá? Nos ajude em oração. Preciso de oração dos irmãos. Meus filhos precisam. Sempre quando lembrarem, né, orem por eles. Principalmente pelo meu mais velho, né? É o que sentiu mais. Meu pequenininho ainda tem um pouco de dificuldade para dormir, porque ele ainda procura a mãe dele. Quem estava aqui no velório, né? Acho que poucos irmãos estavam aqui no velório, né? Os irmãos ali, irmã. Via que eu tive que mandar ele ficar lá dentro, minha filha lá dentro com ele. Porque cada vez que ele passava, minha filha passava aqui, ele queria ir pro colo da mãe. Ele de certo achava que a mãe estava dormindo. Mas irmãos, você que pode, ore por nós. Amém? Eu sei que, irmãos, quem sabe o inimigo vai tentar de tudo para nos fazer parar. E quando tiver alguma dúvida, irmãos, fale comigo. Irmão sabe, eu estou à disposição dos irmãos. Não deixe o inimigo colocar coisa na mente e na cabeça de vocês. Não para, não retrocede. Porque ainda que o tempo seja ruim, Deus ainda faz milagre. Amém? Nosso diácono vai passar em nome de Jesus. Você que não tem hoje, não tem problema nenhum, né? Vamos orar para que Deus venha abrir as portas do céu, porque a porta do inferno não prevalecerá contra aquele que crê. E se você crê, eu também creio. E a obra do Senhor vai seguir em frente. Amém? Amém. Vamos ficar firmes na presença e na obra do Senhor. Temos orando também, né, por casamento, né, na casa do Senhor. Temos alguns irmãos que precisam casar, né, se batizar. Eu já estou orando, né? Tem irmã que eu não vou citar o nome, que eu estou pedindo para Deus mandar um anjo falar com o marido, né? Fala com ele, Jeová. Estou precisando dar um banho nessa bênção. Fala com ele. Taca nele, pai. Né? Para que o nome do Senhor venha ser glorificado e o diabo mais uma vez envergonhado. Amém? Se tem algum irmão também que não é batizado, queira se batizar, fale conosco, né? Darei discipulado. E acho que o próximo batismo será no verão. Você que ainda não é batizado, precisa do casamento, vamos fazer um propósito de oração para que Deus venha tocar nos maridos. Amém? Amém. Vamos orar? Então tá. Porque o crente quando ora, o Senhor responde. Amém? Porque, irmãos, para muitos, Santa Ceia, batismo, fazer parte, né, ter comunhão com Deus, é algo normal. Mas para mim é poder de Deus. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que não está ligado na árvore, o galho que não está ligado na árvore, ele cai e seca. E só serve para ser jogado no fogo. Amém? Não estou querendo assustar ninguém, irmão, porque eu sei que Deus vai fazer. Assim como fez na minha vida, vai fazer na tua vida. Amém? Amém. Qualquer coisa que precisar, estamos à disposição e Deus está no controle. Vamos orar que já está na hora, né? Eu depois de começar a falar, só o sangue de Jesus. Amém? Vamos orar então? Eterno Deus e Pai querido, pedimos sempre que nessa noite o Senhor venha abençoar a tua igreja. E assim, Senhor, como nos trouxe, o Senhor nos leva para os nossos lares, debaixo da tua potente mão, debaixo, Senhor, da tua autoridade, do teu poder, e debaixo de tuas asas. Pai amado, Pai querido, em o nome do Senhor Jesus, eu peço Senhor, que o Senhor venha abrir portas, Senhor, para aquele irmão, Senhor, que precisa de um emprego. Pai, abre portas, Senhor, para que possa tirar o seu sustento e também, Senhor, nos auxiliar na tua obra. Aquele irmão que ofertou, Pai, aquele irmão que não pôde, Senhor, eu peço, Senhor, tua graça abundante, Senhor, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está neste lugar, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. E amém. Vamos levantar a nossa mão direita?
Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem amém. Estamos despedidos na paz do Senhor. Não sai sem cumprimentar